Boa noite, meus amados irmãos. Juntos vamos adorar ao Senhor. Mais um culto da SMHB online. A gente vem agradecer a Deus por mais uma vez, né, estar aqui na presença do Senhor, cultuando o teu nome, o nome dele. Eu peço para os irmãos que estejam em casa pegar sua Bíblia para a gente ver aqui, ler o versículo, viu, amado irmão? Que o Senhor venha estar no centro de tudo aquilo que Ele tem a fazer e que venha dar sabedoria a cada um de nós fazer o melhor para Ele, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente iniciar o nosso culto, em nome de Jesus, amém? Pai amado Jesus Cristo, diante de Ti, Pai, te agradeço mais uma vez, Senhor, está na Tua presença, Pai, cultuando o Teu nome, glorificando ao Senhor, Pai. A SMHB agradece, Pai, por mais uma vez está transmitindo esse culto online, Pai. Nesse meio da pandemia, Senhor, mas a Tua obra não para, continua, Pai. Que isso venha dar sabedoria a cada um de nós, Pai, sabedoria de Ti, Pai. Amor para fazer a Tua obra se multiplicar, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as pessoas que estão enfermas, Senhor. Que o Senhor esteja restaurando a saúde de cada um, Pai. Isso entre providência na vida de cada um, Senhor. Restaura, Pai, conforta aquela família, Senhor, que está vendo doente querido, Senhor, que estão passando uma situação difícil, mas o Senhor está no controle de tudo, Pai. Pai amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em Jesus, amém. Amado irmão, a gente vai ler o livro de João, capítulo 4, vamos ler do 1 ao 11. Eu peço aos irmãos que estejam abrindo a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Vamos começar, amém? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era ali necessário passar por Samaria. E foi, pois, uma cidade, Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu e me pede de beber, se a mim, que sou mulher samaritana? Porque o judeu não se comunicava com os samaritanos. Aí Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, e tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher ao Senhor: tu não tens como que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. Amém? Meus amados irmãos, a gente vê aqui nessa passagem bíblica que representou no Evangelho de João, uma parte muito importante, meus amados. A gente vê que Jesus, ele veio para todos. Veio para todos. O momento que ele sentou ali ao lado do poço, ele já sabia o que ia acontecer, que ia aparecer essa mulher. E essa mulher precisava conversar com Jesus, porque ela tinha um passado
que lá na frente, se vocês for ler, vocês vão entender. Esse passado aí precisava conversar com Jesus, para Jesus perguntar a ela e ela responder realmente o que ela queria. E Deus, Ele usa as pessoas no momento certo. E aquele momento ali, Jesus estava sendo mostrar a palavra para aquela mulher que precisava, a mulher samaritana. Ela passava por problemas de família, né? Mas Jesus queria ajudar ela, queria salvar ela. É tanto que ele pediu água a ela, mas ele sabia que ela ia questionar aquilo ali. Que ele não podia pedir água porque ele era judeu e ela era samaritana. Mas Jesus sabia que ela ia falar aquilo ali. E Jesus propôs para ela depois que aquela água que ele pediu, aquela água ele ia tomar e em seguida ia ter sede. Mas a água que ele poderia dar a ela, essa sim, era uma água viva, uma água que jamais ia ter sede. E através dessas palavras, você vai ver que ela alcançou o Santo Evangelho. E através dela, ela deu testemunho lá na cidade de Samarina e foi muitas pessoas abençoadas através dela. Ou seja, meus irmãos, que a gente também possa ser usado por essa palavra, né? Nós ter sede na palavra e buscar a palavra, e ter entendimento na palavra. Porque esse momento que estamos passando, essa pandemia, está difícil. Mas a gente tem que crer no Senhor, que tudo pode, que está no controle de tudo. Mas Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que a gente quer, para daí Ele poder fazer algo. Por isso, meus irmãos, procure mais ao Senhor, busque mais Ele, que a gente possa estar orando um pelo outro nesses momentos difíceis, acreditando na salvação, que essa aliança que o Senhor fez com Abraão lá atrás, essa aliança está sendo cumprida. E essa palavra, tudo que está acontecendo hoje, nesse momento, é isso que Ele fez, a aliança que Ele fez. Se nós não estamos passando por isso que estamos passando hoje, a palavra está sendo mentirosa. Mas, pelo contrário, a palavra é verdadeira, meu Senhor. Vamos ler mais, buscar mais, orar mais um pelo outro. E que Deus venha abençoar as nossas vidas, nossas famílias. E venha restaurar os enfermos, né? E que venha dar paz ao nosso coração. Amém? Eu vou passar para o louvor para o irmão Borges. Amém, meus irmãos? Graça e paz, irmãos e irmãs. E o Senhor, nosso Deus, continue derramando sua graça, sua bênção, sua misericórdia sobre as nossas vidas. Mais uma vez aqui estamos para louvar e agradecer o nome desse Deus tão poderoso. E nesse momento que nós passamos por aflições, mesmo assim, eu creio que o Senhor é conosco, pois nos está dando alegria toda hora, mesmo devido a essa pandemia, devido a todas as tragédias que estão acontecendo no mundo, mas a alegria do nosso coração é o Senhor que nos dá. E eu quero nesse momento dizer para os irmãos que o nosso coração, quando pertence ao Senhor, por mais que venham as adversidades, nós permanecemos firmes, mesmo sofrendo, nós permanecemos firmes, porque o Senhor é conosco. E nesse momento eu gostaria de cantar essa canção, e se você souber, pode cantar também para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Meu coração pertence a Ti, Senhor. Minha vida quero Te entregar. Reconheço que eu preciso mais de Ti, e sem Ti não sei andar. Reconheço que eu preciso mais de Ti, e sem Ti não posso mais ficar. Enche-me do Teu Espírito, Senhor, para eu não pecar contra Ti. Hoje eu quero sentir Tua presença, santifica-me. Enche-me do Teu Espírito,
aviva o meu altar. Profetiza sobre o vale de ossos secos, reaviva o meu altar. Meu coração pertence a ti, Senhor. Minha vida quero te entregar. Reconheço que preciso mais de ti, e sem ti não sei andar. Reconheço que preciso mais de ti, e sem ti não posso mais ficar. Enche-me do teu Espírito, Senhor, para não pecar contra ti. Hoje eu quero sentir tua presença, santifica-me. Enche-me do teu Espírito, Senhor. Sopra o vento nesse lugar. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Reaviva o meu altar. Profetiza, profetiza, profetiza sobre o meu altar. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse mesmo Espírito do Senhor em nossas vidas, é que nós vamos dar prosseguimento em mais uma canção que fala exatamente do Espírito e pedindo para que Ele continue enchendo a nossa vida. Porque o Senhor já disse que quando Ele fosse, Ele mandaria o Consolador. E é esse Espírito Consolador, o Espírito Santo do Senhor, que nos consola até hoje, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e teu louvor adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito do Senhor, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Oh, aleluia. As minhas mãos eu quero levantar, em teu louvor adorar.
meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar, em teu louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. E encerrando esse momento de adoração e louvor, eu quero também cantar mais essa canção, exaltando o nome do nosso Deus, o Pai Todo-Poderoso, porque só Ele é Deus, só Ele tudo pode, só Ele que conduz a nossa vida. O nosso dever como cristão é entregar nossa vida ao Senhor, crer nele e obedecê-lo, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, louvado seja o nome do Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Seria agora de chamar o pastor Jailton para trazer a mensagem de Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Gostaríamos de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Este momento que é um momento bonito em que a palavra do Senhor é colocada em nossos corações. Vocês ouviram a mensagem do Senhor através dos louvores que elevam o coração, que nos eleva até Cristo, que traz um bálsamo, traz a alegria dentro de nós. Mas hoje nós queremos refletir um pouquinho sobre um texto que é muito bonito da palavra de Deus, com base no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo do 37 até o versículo 39. E nós vamos intitular a nossa reflexão nesta noite como a sede da alma. Né? A nossa alma tem sede de Deus. O texto ele diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele, o Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.
Nós queremos orar, nós queremos nos alegrar com o Senhor nesse instante em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, também te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, por tudo aquilo que tens feito na nossa vida, e queremos, ó Deus, nos entregar em tuas mãos, porque nós somos apenas instrumentos teus para fazermos aquilo que tu queres, Senhor. Nos permite falar acerca da tua palavra, pois nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos sobre Jesus e quando falamos sobre a sede da alma e quando citamos esse texto, Jesus, ele vai dizer: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Nós temos a sede física. E a sede física, ela é insuportável. 2, 3 dias a gente já morre por causa da sede física. O grande problema, a grande questão é que nós não somos somente pessoas materiais. Nós também somos seres espirituais. Na realidade, nós somos seres espirituais envoltos na matéria. Nós não somos seres materiais com o espírito. Nós somos seres espirituais envoltos na matéria. Então, quando Jesus diz, venha a mim e beba, ele está dizendo que a nossa alma tem sede, e nossa alma tem sede de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. E Paulo, ele vai dizer algo que é muito importante acerca disso. Paulo vai falar a Timóteo, né? Timóteo é um jovem pastor. E no texto de Paulo a Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, e a gente vai ver o 8 e depois a gente vai ver o 16. Mas primeiro, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, a gente percebe um conselho, né? O conselho que Paulo vai dar a Timóteo. Paulo percebe Timóteo como alguém, como um jovem pastor. Nós temos 3 cartas chamadas cartas pastorais na Bíblia. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas pastorais. Esse texto ele vai dizer o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer assim: porque o exercício corporal, ou seja, o exercício físico, para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Percebam que Paulo ele fala sobre o exercício físico. O exercício físico é importante, mas não é essencial. Paulo está falando para um jovem pastor da necessidade que ele deve ter em se preocupar não somente ou não principalmente com as questões físicas, como o exercício físico, mas em especial utilizando-se de uma pauta de ordem espiritual, com uma promessa para as coisas que ainda vão acontecer, com uma promessa para a vida futura, né? Para a eternidade, conforme diz o versículo 8, que assim lemos. Há uma necessidade de cuidarmos do nosso corpo? Sim. Nós temos um problema com relação a isso. Por quê? Porque muitas vezes nós comemos, nos alimentamos de comida que não devemos, de certa forma. Porque se nós utilizamos muito açúcar, isso nos prejudica. Se utilizamos sal, isso também nos prejudica. A quantidade de sal pode dar hipertensão. Uma quantidade grande de comida com açúcar pode dar diabetes. Então, nós precisamos nos preocupar com o nosso corpo. Paulo, ele sabia muito bem disso. Paulo conhecia muito bem as questões do exército, dos exercícios, dos militares. Paulo tinha essa ideia. A ideia de cuidar do seu próprio corpo. Há uma expressão latina que diz mens sana in corpore sano, mente sadia num corpo sadio. Essa expressão ela é importante, porque nós precisamos, como nós não somos somente corpo, nós somos corpo, alma e espírito, nós precisamos para o nosso corpo precisa estar sadio. Para que a nossa alma, para que os nossos sentimentos também estejam sadios. Se você vai à igreja e você não está bem, está com dor de cabeça, está com dor de barriga, está com qualquer dor de dente, uma dor na perna, você não consegue se concentrar. Então nós precisamos estar sadios.
A nossa mente, ela precisa estar sadia. Por quê? Porque as perturbações da nossa mente fazem com que o nosso espírito também fique perturbado. Com que tenhamos problemas com relação a isso. É por isso que existem muitas pessoas que acabam entrando numa profunda depressão. Essa depressão, ela vem de algumas questões que muitas vezes são questões físicas. Por isso, a depressão nem sempre é um problema da alma. Né? Às vezes a depressão é um problema nosso, de alguma questão na nossa vida, um problema emocional, sim, um problema espiritual, sim, mas também pode ser um problema físico, né? que é acometido a partir da nossa mente. E aí vem o problema das doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas, que são doenças que vêm da alma e que atingem o corpo. Soma aí significa corpo, psico-alma. Então, doenças psicossomáticas. E é importante que tenhamos essa ideia na nossa mente. Somos pessoas emocionalmente frágeis. Por que eu estou dizendo isso? Basta apenas uma frase, uma contrariedade para acabar com o nosso dia. Você recebe uma notícia, você está feliz da vida, você recebe uma notícia ruim, e de repente você cai, desmorona. Então há uma necessidade de que o ser humano esteja saudável, esteja bem. Isso é importante para o ser humano. E 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, a gente viu 1 Timóteo 4:8, mas 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, Paulo dá um conselho a Timóteo. E eu queria que você também tomasse esse conselho que foi dado a Timóteo, tomasse esse conselho para você também. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Paulo está dizendo, tenha cuidado, cuide de você mesmo. É importante que você tenha em mente que você precisa analisar como é que está a tua vida. Aí talvez você fique pensando, mas pastor, onde fica aquela questão de sede de Deus? A alma tem sede de Deus. Porque por mais que você tente preencher o vazio que existe dentro da sua alma, e todas as pessoas na face da terra têm um vazio do tamanho de Deus. Só é preenchido, obviamente, pelo próprio Deus. Então você precisa se encher de Deus. Você precisa preencher esse vazio com Deus. Ora, é por essa razão que existem tantas pessoas que têm problemas seríssimos, têm uma contrariedade, então o que é que vai fazer? Tem pessoas que vão comer, tem outras que perdem o apetite, tem pessoas que só ficam bem quando vão ao shopping e ali podem comprar, esbanjar. Ou seja, nós temos uma necessidade de preenchermos o vazio da nossa alma. Mas por mais que comamos ou bebamos, por mais que deixemos de comer, ou por mais que compremos qualquer coisa com o dinheiro que temos, isso não preenche o vazio. Daqui a pouco nós sentimos a necessidade de fazer tudo isso de novo. Por quê? Porque a sede de Deus só é preenchida com o próprio Deus. E Jesus, ele colocou isso na nossa vida. Mas existe um outro fator que é essa sede do Espírito que a gente tem. A alma tem sede de Deus. Essa necessidade. Como é que a gente preenche essa sede? Como é que a gente entende isso? E aí com questões bíblicas. E aí eu vou citar algumas coisas para que a gente entenda. E o primeiro texto que eu quero citar está em Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus capítulo 22, versículo 29. Vamos pensar um pouquinho. Por quê? Porque nós precisamos, além da oração, a oração em primeiro lugar, né? A oração preenche a nossa vida, nós precisamos preencher a nossa vida. O que é a oração? Geralmente, quando a gente pergunta o significado da palavra oração, imediatamente a gente diz, orar é falar com Deus. E orar não é somente falar com Deus, né? Porque falar com Deus é uma relação unilateral. É um monólogo.
Oração não é monólogo. Oração não é que eu falo só com Deus. É que eu falo e eu escuto. Deus também fala comigo. Portanto, é um diálogo. É uma relação de Deus comigo e de eu com Deus. Há essa necessidade, essa inter-relação, esse inter-relacionamento. Isso é oração. É assim, é uma das formas da gente preencher essa necessidade que nós temos de Deus. E em segundo ponto, é o que eu ia dizer, Mateus capítulo 22, versículo 29, que baseia-se na necessidade de meditar na palavra de Deus, de mastigar a palavra do Senhor. E o texto, a respeito disso, Jesus ele vai dizer o seguinte, Jesus, porém, respondendo, lhes disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Como é que eu posso conhecer as Escrituras? Lendo as Escrituras. Lendo a palavra de Deus. Errais porque você não conhece as Escrituras, portanto, você também não conhece o poder de Deus. Então nós precisamos meditar na palavra do Senhor. E uma coisa interessante que orar é uma coisa, obviamente, meditar é uma outra coisa, mas nós precisamos dessa via de mão dupla. Nós precisamos da oração e da meditação da palavra, da leitura da mensagem da palavra do Senhor. A Bíblia, ela não envelhece em sua literatura. A Bíblia, ela não envelhece em sua essência. Em sua essência, ela não envelhece. Ela vai ter respostas para basicamente todas as perguntas que o ser humano pretenda fazer. E há muitas pessoas que dão muitas desculpas em relação à leitura dessa palavra. Não, quando eu começo a ler eu tenho sono, quando eu começo a ler os meus olhos começam a arder, e cada um vai ter uma desculpa a respeito disso. Eu ainda não consigo entender porque nós temos essa capacidade de dar desculpas na leitura da Bíblia. Já que a gente lê tanta bobagem, ou já que a gente passa tanto tempo assistindo nesse período de pandemia, por exemplo, quantos filmes você já assistiu? Quantas séries você já assistiu? Quantas novelas ou quantos programas de televisão você já assistiu? Por exemplo, a quantidade de pessoas que estão se corrompendo. E aí eu vou ser veemente nisso. Quanto tempo você passa assistindo o jornal? Porque isso é jornal e tal. Mas o jornal, hoje, principalmente, ele está machucando a nossa mentalidade. Porque em todo momento, só o que aparece ali é coisa ruim. Você já percebeu a estratégia qual é? A estratégia é a seguinte. Pela manhã, nas primeiras horas da manhã, antes de você sair de casa para qualquer coisa, é um jornal. Na hora do café, é um jornal. Se você espremer a televisão, vai sair sangue. Então, geralmente a gente toma o nosso café em família. Então a família está lá sentada e assistindo as piores notícias possíveis, para que a gente se acostume com aquilo. Na hora do almoço, o que é que passa? Qual é o programa que passa? É programa jornalístico trazendo a mesma coisa. E na hora do jantar, do mesmo jeito. Isso é estratégico. Não passa algo que seja bom. As notícias são as piores notícias, são as notícias mais sensacionais existentes. Portanto, a nossa alma, ela está se alimentando dessas coisas. E a gente precisa deixar um pouco de lado, deixa um pouco de lado essa questão, desliga a televisão por algum momento, né? Principalmente nesses momentos, desliga a televisão, ou se você for ligar, coloca um som, coloca uma música cristã, alguma coisa falando a respeito de Deus. Tem tantas formas de você preencher a sua vida dentro da sua própria casa por conta dessa pandemia, mas não somente ouvindo, assistindo coisas que não têm sentido algum para encher a tua alma. Então nós vimos, em primeiro lugar, como saciar essa sede. Primeiro, pela oração. Segundo, pela leitura da palavra e meditação nesta palavra. Medite dia e noite a palavra do Senhor. Foi o que foi dito para Josué, lá no primeiro capítulo. Medita na palavra do Senhor. Medita dia e noite na palavra do Senhor. E aí você vai entender. Pastor, é porque as palavras da Bíblia eu não entendo, eu não consigo compreender. Você só vai conseguir compreender à medida que você começa a ler, instigar a sua curiosidade, perguntar. Hoje existem tantos meios
pelos quais você pode usar para você crescer espiritualmente. As lives de hoje se multiplicaram assustadoramente. Pessoas que falam, que pregam, que falam a respeito da palavra do Senhor são muitas. E aí você precisa buscar isso todos os dias, a cada dia. E em terceiro lugar, de novo, oração, meditação na palavra do Senhor. E em terceiro lugar, pasmem, há uma necessidade premente de que o homem busque comunhão com os irmãos. Comunhão com os irmãos. Então, se nós buscarmos essa comunhão com o nosso Deus, se nós buscarmos estar com o nosso Deus a cada dia, você vai perceber quão bom é estar diante do nosso Deus. Buscar a presença do nosso Deus, essa comunhão. Agora, que é difícil muitas vezes, é difícil, porque algumas pessoas podem parar e pensar, pastor, até alguns irmãos que é meio difícil a gente manter a comunhão. Porque na realidade, quando eu falo irmão aqui, eu não estou falando de irmãos de igreja somente. Não é? Porque a Bíblia vai falar que nós devemos amar a todos. E aí tem algumas pessoas que é difícil a gente amar muitas vezes. Mas a gente deve buscar. Vou dar um exemplo a você. Vou parafrasear uma situação descrita na Bíblia. A situação em que Pedro tenta parar e pensar um pouquinho na vida de Pedro. Pedro chega para Jesus e Pedro diz assim, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Pedro provavelmente estava num impasse em sua vida. Talvez, isso é uma conjectura, talvez Pedro, naquele momento, esteja com um problema, tenha estado com um problema com alguém ou com algumas pessoas. E ele pergunta, e quando ele pergunta, ele não quer saber necessariamente a resposta de Jesus, porque ele já dá uma resposta. Ele já impulsiona a sua resposta. Ele diz, quantas vezes devemos perdoar? 7. Veja que ele já impulsiona, já tenta ludibriar a questão para que Jesus concorde com ele. Pedro, 7 vezes. Mas aí Jesus olha para Pedro, porque Jesus conhece o interior de Pedro, e aí Jesus diz, não, Pedro, 70 vezes 7. Provavelmente Pedro se pasma diante daquela situação, mas para entender, nós precisamos manter a nossa comunhão com os irmãos. Que é difícil? É difícil, porque é complicado muitas vezes, porque tem irmãos que não querem manter comunhão com a gente. Tem irmãos que faz, depois faz de novo, e depois faz de novo. Tem irmãos que pisam no nosso calo, hoje e amanhã, e quer pisar de novo. E aí você precisa perdoá-lo. Mas não significa, entenda, não significa que você vai deixar o seu pé para que o irmão pise de novo. Quando Jesus ele vai falar sobre dar a outra face, se um irmão bater na tua face e dar a outra face, presta atenção, não significa que alguém faz isso e você bota a sua cara para que bata novamente. Não, você corre. Se você não aguenta e a vontade, o desejo de bater de novo, então é melhor que você saia de perto daquelas pessoas que querem fazer o mal a você. Ora por ela. Busca servir a Deus desse jeito. Quem preserva a unidade se torna especial, a união se torna especial por dentro. Preserve a unidade, seja um pacificador, preservando a unidade. O ser humano, ele tem sede, que essa sede ela só pode ser saciada somente, exclusivamente por Deus. E aí eu queria entrar nos finalmente com você, pensando num texto que eu acho um texto maravilhoso, de João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Esse texto é maravilhoso. Eu acho que esse não é o texto que nos dá esperança. Você que tem sede de Deus, você precisa entender isso, principalmente nesse período de tempo, nesse tempo agora, pandêmico. Nós precisamos disso. Precisamos dessa mensagem de Cristo. Veja que quando Jesus fala lá no capítulo 14 de João, ele está quase que nos últimos momentos da sua vida. Ele precisa deixar uma mensagem, uma grande mensagem para os seus discípulos. E aí,
ele diz, no capítulo 14, versículo 1, 2 e o 3, ele diz, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se perturbe, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque na casa do meu pai, olha que coisa linda quando ele fala, na casa do meu pai, que é a morada, a nossa morada, ele diz assim, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha, Jesus disse, vou preparar-vos lugar. E aí ele diz algo muito importante, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu levarei você para onde eu estiver, para mim mesmo. Essa é a nossa esperança. Não é? Para aqueles que realmente têm sede de Deus, para aqueles que realmente esperam em Cristo. Paulo, ele vai entender isso muito bem. Ele diz, eu acabei a carreira, guardei a fé, desde agora está guardado para mim a coroa da justiça. Então ele sabe que ele terminou, que ele fez a vontade do Senhor e aquilo que o espera é a presença gloriosa do Deus Santo e Todo-Poderoso. Portanto, vale a pena servir a esse Deus. E se você tem sede de Deus, eu queria só que você pensasse numa rápida historinha para você entender o que é ter sede de Deus. Porque as crianças, parece que as crianças entendem muito bem isso, talvez muito melhor do que nós. Certa vez, um grande evangelista chamado Moody, ele estava pregando, e na hora da pregação, ele disse assim, lendo o texto, ele disse assim, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele estava lendo o texto bíblico. E aí, ele citou esse texto algumas vezes no púlpito, e aí uma criança, percebeu que ao lado dele tinha um copo com água, e aí aquela criança se levantou de lá, foi até o púlpito, pegou a água e bebeu. As pessoas ficaram espantadas. Como é que aquela criança foi lá? A criança entendeu muito bem aquilo que o pregador havia dito. O pregador disse, se você tiver sede, venha a mim e beba. Portanto, se você tiver sede de Deus, você precisa ir a Ele, a fonte de águas vivas. Portanto, rios de água viva jorrarão do seu interior, diz o texto. Rios de água viva jorrarão do seu interior. Por quê? Porque se você bebe de Deus, você vai ser saciado. Essa é a mensagem do Senhor ao seu coração. Não se perturbe diante dessa pandemia. Não se angustie diante desses problemas. Mas coloca em tua vida o Senhor Jesus. Que Ele nessa noite abençoe cada um de vocês. Que Ele abençoe a tua casa. Que Ele abençoe a tua família. E que você possa ser abençoado e abençoar. Seja você uma bênção na vida das pessoas. É a nossa oração nesta noite. Que Deus te abençoe. Continua firme. Segue firme. Deus é contigo, hoje e sempre. Amém. Para um pouquinho agora, desse exato momento. Se você puder fechar os seus olhos, seria importante. Para que a gente possa orar. Tranquiliza a tua alma. Vamos falar com Deus. Deus Santo e Poderoso. Muitas vezes nós estamos preocupados demais com os problemas da nossa vida. Muitas vezes nós estamos angustiados, aterrorizados. Mas nós sabemos, porque somos crentes no Senhor Jesus, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo os teus propósitos. Por isso, Senhor, conforta-nos nesses dias, em que muitos dos que estão ouvindo aí perderam entes queridos. Talvez alguns estejam doentes, sem sair de casa, angustiados por isso. Mas eu peço que, em nome de Jesus, tu estendas a tua mão de poder e graça, porque tu és o Senhor que sara, o Senhor que transforma,
o Senhor que muda as nossas vidas. Eu te peço que, em nome de Jesus, vá a cada casa, Senhor, que o teu Espírito entre em cada lar, que o teu Espírito entre em cada família e toque, com o teu toque especial, pois nós oramos e já te agradecemos, porque tu és o Deus que cumpre as tuas promessas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.